Oi, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia veio aqui explicar para vocês as atividades das páginas 36 e 37 de língua portuguesa e também das páginas 56 e 57. Então vamos lá. Essas páginas nos trazem atividades sobre as regras das monossílabas tônicas e das oxítonas. Primeiro vamos lembrar o que é uma sílaba tônica. E para isso eu coloquei aí para vocês o exemplo da palavra casa. Casa. Notamos que a sílaba K foi pronunciada mais fortemente que as sílabas A. Portanto, a sílaba K é a sílaba tônica dessa palavra. Nós já descobrimos também a sílaba tônica do nome de cada um de vocês na sala de aula, lembram? Muito bem. Então é isso. A sílaba tônica é aquela que se destaca mais, é aquela que aparece de forma mais forte quando nós pronunciamos a palavra. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. Nós já vimos isso também na sala de aula e a tia vai relembrar com vocês antes das atividades. Eu separei as sílabas das palavras nos exemplos para vocês identificarem melhor as sílabas tônicas aí, ok? Então vamos lá. Oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Exemplo: café, cipó, bebê. Então vocês perceberam aí, ó, que a sílaba que foi pronunciada com mais força foi a última, então nós chamamos de oxítona. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo: útil, tórax, táxi, supermercado. Proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo: árvore, lâmpada, número, paralelepípedo. E vocês perceberam aí que a palavra supermercado não tem acento, porque nem sempre as sílabas tônicas têm acento. Por isso é que nós vamos ver as regrinhas hoje, algumas regrinhas de acentuação. Quando nós pronunciamos supermercado, nós vimos que o K não tem acento, mas é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, ok? Por isso que nós vamos hoje ver algumas regrinhas de acentuação de palavras. Nas páginas 36 e 37, nós temos algumas regrinhas de acentuação das monossílabas tônicas e das oxítonas. Relembrando que monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. As monossílabas tônicas serão acentuadas quando terminarem em a ou as, no caso de pá, paz, má, mas, vá, lá, já. Quando forem terminadas em ou es, pé, pés, mês, fé, ou quando terminarem em o ou os, pó, pós, dó, nó, nós. Algumas regrinhas de acentuação das oxítonas, quando a sílaba tônica da palavra é a última. Quando eu digo algumas, galerinha, é porque mais à frente nós vamos conhecer outras regrinhas, tá? Mas por enquanto nós vamos ver só essas aqui. Então vamos lá. São acentuadas as oxítonas terminadas em a ou as, maracujás, maringá, baobá, aliás, ou es, rapé, filé, dendê, café, bonés, ó ou os, mocotó, giló, robô, robôs, ens, amém, armazém, também, Belém, parabéns, armazéns. Agora, lá na página 56 e na página 57, nós vamos fazer algumas atividades com as regrinhas das paroxítonas. Acentuamos as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I ou is, U ou us, PS, ans, ãos, uns. Exemplo, seguindo a ordem das terminações ditas acima: lavável, pólen, repórter, tórax, lápis, bônus, bíceps, ímãs, sóton, álbum. Paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S, também são acentuadas.
Exemplo, vácuo, olha o ditongo aí, o U e o O. Insônia, ditongo destacado, o I e A. Subúrbio, ditongo o I e o O. E existe uma regrinha básica que diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a proparoxítona, ou seja, quando a antepenúltima sílaba da palavra for a mais forte, não tem como deixar de colocar acento. Dinâmica, dúvida, lâmpada, líquido, matemática, todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Na página 56, a atividade 3 nos traz o seguinte: o nome de um país do continente africano admite duas formas, ou seja, ele pode ser pronunciado de duas formas. Temos a primeira forma no primeiro quadrinho com acento e no segundo quadrinho sem acento. Vamos analisar então o primeiro quadrinho, quando tem o acento. A letra A, em relação à palavra do primeiro quadrinho, faça o que se pede. Qual é a pronúncia dessa palavra com acento? Madagascar. Então, qual é a classificação dessa palavra de acordo com a sílaba tônica? Nós vimos aí que quando nós pronunciamos Madagascar, o gás ficou mais forte, é a penúltima sílaba. Então, aí ela vai ser classificada como paroxítona. E por que essa palavra é acentuada? Aí você vai lembrar da regrinha que nós falamos no slide anterior e que também está na página 56 do livro de vocês, porque são acentuadas as paroxítonas terminadas em R. Agora, em relação ao segundo quadrinho, a letra B traz o seguinte: qual é a pronúncia dessa palavra no segundo quadrinho? Madagascar. Então, quando nós falamos Madagascar, a sílaba mais forte foi o car, foi a última. Então, aí a classificação dela, de acordo com a sílaba tônica, ela é oxítona. E por que ela não é acentuada? Então, nós vamos observar as regrinhas que nós falamos lá, ó, porque as oxítonas só são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, EN e ENS, ok? Na página 57, eu separei a atividade 5 para explicar para vocês. Destaquei aí as duas primeiras palavras dessa atividade para vocês darem sequência depois, ok? Reescreva as palavras paroxítonas do quadro, acentuando-as quando necessário. Depois, justifique a presença ou a ausência de acento. Primeira palavra, fórum. Eu já percebi quando eu pronunciei fórum, que ela é paroxítona, esse quadro só vai ter palavras paroxítonas, e aí eu vou observar as regrinhas que nós falamos da acentuação das paroxítonas aí no slide, que também estão na página 56 do livro, essas regrinhas. Fórum, ela é uma paroxítona terminada em Se eu observar a minha regrinha lá, eu vi que as paroxítonas terminadas em são acentuadas. Então, eu vou reescrever essa palavra com o acento e vou justificar. Paroxítona terminada em Cachorro. Cachorro não tem acento. Por quê? Porque termina em O e essa regrinha não se aplica. As paroxítonas terminadas em O não são acentuadas. Então, eu vou justificar. Não é acentuada porque termina em O, ok? Então, vocês vão continuar lendo e reescrevendo todas as palavras até o final do quadro, com a justificativa, sempre olhando lá a regrinha na página 56 para explicar a sua justificativa. Ok, galerinha? Então é isso. Bom estudo, boas atividades. Um beijo da tia.